Como funciona o consórcio na Porto para compra de terreno e construção? Mas se você já tem um terreno que é só apenas construir, ou você tem um terreno e ele está financiado, como que funciona a construção? Será que eu consigo usar o meu FGTS para fazer essa transação? Tudo isso que eu quero contar para você através desse único vídeo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, assiste esse vídeo até o final. Para quem não me conhece, meu nome é Isabel Mara, tenho uma empresa chamada Imara Consórcios, onde eu presto serviço para as administradoras de consórcio que eu trago nesse canal. Então, se você quiser comprar uma cota de consórcio de forma personalizada, o nosso WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo. Lembrando que ao clicar nesse WhatsApp, você vai ter que responder algumas perguntas do bot, porque isso facilita o nosso atendimento. E assim que a gente estiver disponível, a gente vai entrar em contato com você e montar a proposta mais adequada ao seu perfil. Então, bora? Porto Bank, consórcio da Porto. Gente, o consórcio da Porto agora é Porto Bank. Inclusive, todas as mídias sociais, como aplicativo e site, esse é o nome que vocês têm que procurar, tá? Já falei isso nos meus vídeos aí. Inclusive, se você não conhece, tem uma playlist, vou pôr em algum lugar aqui para vocês, uma playlist completa falando das principais características da Porto em regulamento. E você vai ver que eu dou um show lá, tá? Eu ia falar da reforma, mas eu não vou porque o vídeo vai ficar muito longo. Então, o foco vai ser construção e terreno. Inclusive, se você tiver uma dúvida, deixa para deixar depois que assistir o vídeo, porque eu vou realmente encher isso aqui de informação. Primeiro, vai comprar um consórcio da Porto. Qual é o produto que vocês têm que comprar? Existe um consórcio para reforma, um consórcio para compra de terreno? Não, gente, é um consórcio de imóvel. O consórcio de imóvel que vocês vão fechar, ele é destinado para mais produtos, como está em regulamento. Isso aqui é um pedacinho do regulamento, ó, aquele contrato que vocês não lêem. Pois é, eu li para vocês, ó. O consorciado contemplado poderá adquirir com o respectivo crédito bem imóvel residencial, comercial, terreno novo e usado. Também para construção em terreno ou reforma de imóvel quitado. A reforma vai ficar para depois, eu vou falar depois, tá? Que esteja devidamente regularizados e possua matrículas autônomas. Para todas as formas de utilização de crédito, deverá ser apresentado as garantias escritas no capítulo das garantias. O que é esse regulamento, gente? O contrato. Toda vez que você assina um contrato da Porto, ele te manda aí embaixo da proposta que vocês fecharam o regulamento. Lembrando que esse regulamento eu estou falando de junho de 2023, tá? Se você tiver com o contrato, o regulamento desatualizado, eu já estou te apresentando um atualizado. Para garantir o pagamento das parcelas vincendas, será exigido o pacto de alienação fiduciária do imóvel, conforme a Lei 9.514/97. Não será admitida a sua liberação enquanto o consorciado não quitar o saldo devedor. O que é isso? Cara, você vai comprar um terreno, ok? Com a administradora, ou você já tem o terreno, a garantia da administradora que você vai me pagar o terreno e vai pagar a construção é o terreno. Então eu vou alienar esse terreno. Esse terreno vai ficar alienado até a quitação da sua dívida. Como a empresa disse, não se admitindo a sua liberação enquanto o consorciado não quitar o seu saldo devedor. Então, se você vai comprar um terreno, vai ficar em garantia. Se você vai só usar o terreno para construção, o seu terreno vai ficar em garantia. Então, você tem que estar ciente disso. Vou trazer mais informações sobre isso, tá? Lembrando que isso está em regulamento. Vamos falar da compra do terreno. Isabel, eu posso fazer um consórcio de imóvel na Porto e comprar só o terreno? Claro! Você pode usar 100% do valor da carta para a compra do terreno. Mas eu trouxe também um pedaço do regulamento para vocês ficarem familiarizados com a linguagem do regulamento, que eu acho que muitas pessoas acabam não lendo, achando que é muito complexo, tal. E eu vim tentar ajudar vocês, beleza? Aquisição de terreno. O consorciado contemplado poderá adquirir terreno sem nenhuma construção. Bora lá? Vamos ler de novo? Poderá adquirir o terreno sem nenhuma construção. Por quê, gente? Se é uma casa pronta, não é terreno, é uma casa. Então, se está em construção, quer dizer que você comprou um terreno em construção. Esse em construção não está averbado a construção, então não é permitido. Resumidamente, não é permitido. Em qualquer parte do território nacional, Brasil, devidamente regularizado e averbado, de acordo com a sempre fazendo após a conclusão do processo que se trata... Resumidamente, gente, vai comprar um terreno, o terreno tem que ter documentação, não pode ter nenhum tipo de construção. Vai ter algumas ressalvas? Depende, eu não vou prometer isso aqui no vídeo. A resposta é o que está em contrato, não pode, ok? Lembrando que você pode comprar imóvel urbano e rural. A empresa aceita esse tipo de construção, tá? Para terreno e também para construção de imóvel urbano.
Uma outra coisa que eu coloquei aqui como observação, mas eu vou deixar para o decorrer do vídeo, mas só para dar uma apimentada aqui, ó. A aquisição do terreno não poderá ocorrer nos casos em que houver lance ou complemento por meio de FGTS, salvando as modificações das normas pela Curadoria da Caixa Econômica Federal. Quem permite a utilização do FGTS? A Porto? Não. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando... Eu já fiz um vídeo falando do FGTS, mas eu vou trazer um vídeo especificamente da Porto, tá? O FGTS ele é utilizado para a compra do primeiro imóvel. Você vai comprar o terreno e vai morar? Não, gente, não vai. Então, não pode. Quem não permite é a Caixa. A Caixa não deixa. A Caixa não deixa. Pode ser que a Caixa traga novas condições, como vem acontecendo. A gente nunca teve tanta diversidade de utilização do FGTS do que os últimos tempos, depois da pandemia. Então, pode ser que a empresa, né, a Caixa, permita em algum momento, mas na gravação desse vídeo não pode. Quero comprar um terreno e construir usando o FGTS? Não pode. Mas posso usar o FGTS para outra... É isso que eu vou explicar, no decorrer do vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos falar da compra do terreno. Você quer comprar um terreno? Como eu li lá para vocês no capítulo 42, você pode adquirir um terreno em qualquer lugar do Brasil, pode ser rural ou urbano, que não tenha nenhum tipo de construção. Como que vai funcionar? Você vai apresentar para a administradora a sua análise de crédito. Aprovou, a empresa vai pedir análise de crédito do proprietário desse terreno. O terreno tem que estar tudo ok e o do proprietário também. Beleza? Feito isso, a empresa vai lá e paga o seu terreno. Isabel, por que vai fazer a análise de crédito do proprietário? Muitas pessoas não sabem, e eu vou trazer esse vídeo, que eu acho que essa é a oportunidade que eu tenho para falar, meu momento de fala. Quando você compra um terreno com uma pessoa que está com processo judicial, processo trabalhista, a primeira coisa que vai acontecer é penhora de bens. Então, esse tipo de cliente não é interessado para a administradora porque não é interessante para você. Porque se esse cara tiver um problema como esse, você sabe como que é a Justiça do Brasil, demora, né? Demora. Aí, quando eles resolver concluir, eles podem penhorar todos os bens que já foi do cidadão. E já aconteceu isso semelhante a uma administradora, que não é a Porto, que eu não tenho todas as experiências da Porto do mundo, mas eu tenho de uma empresa aqui bem perto, que teve algo parecido. Aí a administradora foi, recorreu, mas quase perdeu o imóvel que já tinha sido vendido. Olha que loucura, o imóvel tinha sido vendido, só que esse processo estava rolando. E aí o cidadão perdeu. O Estado, né, sei lá, o governo, a lei, estava tentando penhorar esse imóvel. E a consorciada, que não tinha nada a ver com o rolo, quase perdeu o que tinha sido pago. Então, olha a gravidade que é a nossa Constituição do Brasil. E as pessoas não sabem disso. Então, se o terreno tiver problemas como IPTU e condomínio atrasado, é dívida ativa. Também não aceitamos. Eu vou falar isso já no próximo episódio. Mas se o proprietário também tem problemas, vocês não conseguem comprar. Não adianta ficar puto com a administradora, ela está te fazendo um favor. Você realmente não lê a Constituição do Brasil e os direitos. A maior prova que uma pessoa pode simplesmente morar num terreno, se apropriar e alegar que não tem onde morar. Eu estou falando brevemente, nem quero falar sobre o assunto, mas assim, a empresa precisa ficar resguardada que ela não vai ter problema. Entende? Ok? Então, o imóvel tem que estar ok, o terreno e o nome do proprietário também. Tá com o nome sujo? Vai ser um problema. Tanto o consorciado como o dono do terreno, tá? Todos têm que estar tudo ok. Porque dívida ativa penhora bem, gente. Ok? Feito isso, tá tudo ok. Graças a Deus, tem muito imóvel no Brasil, ok, que você consegue comprar, a empresa vai lá e paga. Uma coisa interessante que eu tenho que falar, que a gente não aceita a compra de terreno, como que é o nome que vocês falam? Contrato de gaveta, compra e venda, não aceita. Esse terreno tem que ter toda a documentação necessária, que eu vou falar no próximo capítulo, e vocês têm que apresentar para a administradora, porque a garantia da administradora, que você vai pagar sua dívida, é o terreno. Então, tem que ter documentação, gente. Ah, mas o vendedor falou, não pode. Inclusive, isso está no contrato que vocês assinaram. Beleza? Quais são as documentações do terreno que vocês deveriam apresentar? Lembrando que eu vou falar aqui também de forma geral, porque o imóvel é o terreno, enfim, é o mesmo documento, eu não ia pagar porque eu acho que todas as partes aqui são importantes. Cartela do IPTU ou a certidão de valor venal atualizado do ano vigente, constando a metragem original e a cópia autenticada. Certidão negativa de IPTU
original e atualizada. Observe, não serão aceitos imóveis com débitos de IPTU ou acordos em andamento. Uma pessoa que atrasa um condomínio da dívida ativa, inclusive tem vários casos de pessoas que compraram imóvel financiado, ok? Ou que compraram à vista e o imóvel foi para leilão para poder vender a dívida do condomínio. Então, condomínio da dívida ativa tem que pagar. Beleza, IPTU não preciso nem falar, né, gente? É imposto, tem que pagar para o Estado. Só os que estão isentos que não precisa. Certidão de propriedade do registro de imóveis, a matrícula, com negativa de ônus e alienação, na qual deverá constar todas as averbações relacionadas ao estado civil dos proprietários, as construções existentes e as alterações de endereço e numeração do imóvel. Deve ser apresentado em via original e ter validade de 30 dias da data da emissão. Quando você vai mandar a documentação para fazer o processo de faturamento do imóvel, tem prazo de vencimento, igual a certidão de casamento, de nascimento, tá? Mas esse tipo de certidão tem que ser sempre atualizado por tudo aquele problema que eu disse para você que você pode enfrentar se esse rapaz ou essa pessoa que você está querendo comprar tenha problemas, tá? Declaração de quitação das despesas condominiais, que é condomínio, né? Com prazo máximo de 30 dias, assinado pelo síndico ou administradora de condomínios, com firma reconhecida e acompanhada da cópia autenticada da ata da eleição ou da contratação receptivamente. Observe, não serão aceitos imóveis com débitos ou acordos condominiais em andamento. A pessoa deveu, resolveu no acordo, você também não consegue comprar. Por quê? Porque uma hora pode atrasar, né? Ou você assume essa responsabilidade e paga, que eu acho loucura. Eu mandava o proprietário do terreno fazer isso. Que tá lá, você que tá devendo, se vira, entendeu? Se houver locação, essa parte eu vou falar, porque tem muita gente que usa o terreno como locação e faz um contrato mesmo. Mas ele também serve para consórcio de imóvel, tá? Compra de imóvel. Mas eu vou deixar aqui porque eu não tinha como tirar, essa parte é muito importante. Alguém deve estar assistindo aí, tá? Se houver locação, prova de oferta para o exercício do direito de preferência e a carta-resposta assinada pelo inquilino. Quando você loca o seu imóvel para uma determinada pessoa, o seu terreno, você tem que dar prioridade para quem está morando. Então, se você tem que fazer uma proposta, e aí? Quer comprar? Aí a pessoa tem um período lá para poder dar resposta. Não quero, tem que oficializar isso, porque ele está morando no imóvel. Inclusive, a gente foi visitar um imóvel ontem em Sorocaba, eu estou com os consórcios contemplados aí, né? Eu vou comprar mais casa. E aí tava com o inquilino, bem desagradável fazer isso, inclusive, mas eu não sabia, cheguei lá, tava com o inquilino, e esse inquilino já está ciente da venda, beleza? Com firma reconhecida, além da cópia simples do contrato de locação. Declaração do proprietário quando houver quando o imóvel estiver vago, com firma reconhecida. Se tratando de imóvel foreiro, gente, é imóvel tipo de igreja, hospital. Dá um Google aí que vocês vão ver. É um tema para um próximo vídeo, mas eu não vou trazer aqui porque senão vai ficar muito longo, tá? Apresentar a certidão de afloramento regularizado em nome do proprietário atual do domínio útil. Aqui é para imóvel rural, tá? CCIR atualizado em nome do atual proprietário para imóveis rurais. ITR, apresentar os comprovantes dos recolhimentos DARF dos últimos exercícios acompanhados das receptivas declarações ou certidões de regularidade fiscal acompanhada da útil declaração do ITR. Isso aqui é para imóvel rural. Isabel, esse monte de palavrão, esse monte de sigla, gente, quando você vai comprar um imóvel, ele tem várias documentações. É só você ir num cartório ou contratar uma empresa para fazer esse tipo de serviço para você. Geralmente o despachante é uma boa solução. Eu tenho até algumas pessoas aqui para recomendar, mas eu não sei se no dia que você estiver assistindo esse vídeo, essa pessoa ainda vai estar fazendo isso. Mas você pode procurar uma pessoa para fazer ou você pode simplesmente ir no cartório e se informar, beleza? Ou ligar na própria Porto, que ela também pode te dar direções aí. Vamos supor que você só quer construir. Você já tem um terreno, que esse terreno tem documentação, ok, já entendemos essa parte, e você só quer usar o consórcio para construção. Como a gente já leu no capítulo 43, é permitido fazer a compra fazer somente a construção. E aí eu quero trazer uma parte importante, o tipo de construção. O tipo de construção que a Porto permite é lajes pré-moldados de concreto e alvenaria em tijolos. Porém,
Isso não está em regulamento, tá, gente? Isso aqui é algo interno da Porto, não está em contrato, não está escrito isso em nenhuma parte do regulamento. Mas teve um caso que eu também, nessa loucura de comprar o imóvel, eu estava cogitando a possibilidade de comprar o terreno e construir. E aí me surgiu uma ideia, casas pré-moldadas, ou seja, placas de concreto com colunas de madeira, que eu curto mais casa meia interior, né? Tenho casas em Mariporã, aí estou inclinada também em algumas regiões de São Paulo e eu pensei nesse tipo de construção, muito mais barato, muito mais rápido e resolvia meu problema sim, por quê? Porque meu problema é comprar o que eu quero, né? Não consigo agradar o meu ego, sendo que eu não quero descapitalizar muito, eu quero só aumentar o patrimônio, comprando imóveis aí no máximo até 500 mil, não quero descapitalizar muito, né? E a compra do terreno com a construção era uma boa. E aí eu fui nessa empresa, e essa empresa falou que já fez processo de faturamento na Porto. Ela conseguiu, ou melhor, a dona da empresa fez o processo de faturamento. A consorciada foi até o local, era a proprietária do terreno, e a Porto fez o pagamento das etapas da casa pré-moldada. Eu não sei qual foi a exceção que a Porto abriu, mas existe esse tipo de construção que eu acho que cada dia mais as administradoras vão ter que abrir o leque de opções, porque estão entrando vários tipos de construção sustentável, que ela é muito mais barata, muito mais ecológica. Mas o que eu quero falar para vocês, o padrão é alvenaria. Mas pode ser que a Porto abra suas ressalvas. Por isso, traga o seu projeto. Ó, empresa, eu quero fazer determinada coisa. Você permite? Aí ela vai analisar o seu perfil, a liquidez, o tipo de construção que você quer fazer, mas pode ser que você consiga fazer, como foi o caso da proprietária dessa empresa que conseguiu fazer o processo de faturamento usando o consórcio da Porto Seguro. Eu achei isso maravilhoso, porque esse tipo de construção, né, que é o caso que eu estava procurando, a arquiteta consegue averbar dentro da prefeitura. E alguns condomínios já praticam esse tipo de construção, porque esse tipo de construção você faz em 2 meses a construção das placas, né? Isso vai gastar mais tempo na parte de acabamento, que leva mais tempo. Mas eu achei isso maravilhoso, porque não são todas as empresas que praticam. Tem algumas empresas que praticam aqui, mas tem algumas regrinhas, tá? Então vamos lá, você já tem um terreno e você quer fazer a construção. No capítulo 43.4, nos casos em que um consorciado for proprietário do terreno, você já é dono, óbvio, né? É facultada a administradora fazer a liberação para o início da obra. O que é facultada, gente? Ela pode aceitar ou não, mas na maioria dos casos, os casos aceitam. Só vai depender da liquidez do terreno. O terreno tem liquidez, tá? Não tive nenhum caso, eu não vi ninguém falando sobre isso, mas se você teve, recomendo você deixar aqui nos comentários, porque a gente aprende também sobre isso, porque a Porto é a maior empresa de consórcio de imóvel do mundo, né? Porque o Brasil ele é só na América Latina. Então ela detém o maior número de grupos, então ela fatura muito consórcio de imóvel. Então não consegui ter todas as experiências do mundo, né? Para a liberação do início da obra até o momento correspondente à referida propriedade ou dentro, tá? Aqui a empresa fala assim, ó, o terreno, vamos supor que você comprou um consórcio de R$1 milhão, beleza? E o seu terreno vale 400. A empresa pode te dar até 400 mil, que é o valor da propriedade, beleza? Para você iniciar a obra. Ok? Vai depender da liquidez, da avaliação do terreno, tá? Mas em princípio seria isso. Eles podem te liberar até 50% da carta, gente, que é 500 mil, que seria nesse caso. Pode chegar até 500 mil, que é a metade do crédito, ou no preço do terreno. Pode ser que seja menos também, porque eu não sei a liquidez desse terreno e também quais são as exigências que a administradora vai querer se resguardar em relação a esse assunto. Mas, em princípio, é isso. A empresa vai antecipar as etapas conforme o cronograma para você iniciar a obra. E pode ser que chegue até 50% da carta ou conforme o preço do terreno. Isso é muito top, porque já facilita você, já faz tudo de uma vez, sai muito mais barato às vezes, né? Quando você paga antecipado. Lembrando que tem um cronograma, eu vou falar isso no próximo episódio, tem um cronograma de obra que você tem que apresentar para a administradora. O José da Silva pode ir lá construir para mim? Pode, mas tem que ter um arquiteto e um engenheiro assinando esse cronograma, senão a empresa não libera, tá? Aqui eu vou falar do cronograma, vou apresentar um cronograma para vocês. No capítulo 43.2, nos casos da opção que se trata esse artigo, o consorciado deverá providenciar, por meio de um profissional especializado, que é o engenheiro, o arquiteto, cronograma físico e financeiro, memorial descritivo, que o engenheiro arruma para você, tá? Projeto, planta e alvará aprovado pelas autoridades competentes. Por quê? A prefeitura tem que aprovar sua construção, ok?
Nos casos da área rural, o órgão público fiscalizador. A documentação deverá conter o valor total da obra. Ah, eu quero construir 1 milhão, eu fiz um consórcio de 1 milhão, mas minha obra vai valer 1.200.000. Você quer pagar 200 do seu bolso? Não tem problema, beleza? E não o valor do crédito das cotas. Tem que ser o valor que você vai construir. Eu vou gastar 1 milhão, 1.200.000, vou gastar 200.000 para construção. Tem que constar. E por que as cotas? Porque você pode fazer junção de crédito para fazer esse tipo de transação. Inclusive, eu vou trazer um vídeo falando como que funciona esse processo de construção com mais cartas. Tem que esperar contemplar ou pode fazer e a empresa reembolsa. Não vai ser o tema desse vídeo, mas eu vou trazer um que eu acho que isso é muito importante. Eu já fiz isso da Magalu e já trouxe esse vídeo também na Yamaha. Como funciona o processo de construção, dependendo da quantidade de cartas que você tem. Beleza? Então, esse é o cronograma físico e financeiro da obra. O que é etapa, gente? Primeira etapa, segunda etapa, quarta. Você consegue já começar a construção já na parte de acabamento? Não, né? Você tem que fazer primeiro o quê? A limpeza do terreno, não é isso? Fazer a fundação. Então, existe uma etapa para ser seguida. Então, a empresa te liberaria por etapa, né? Normalmente. Então, a primeira etapa, vamos supor aqui, vai ser serviços preliminares, infraestrutura, supraestrutura, paredes e painéis, alvenarias, esquadrias. Terminou. Cobertura, telhados, impermeabilização, tratamentos. Terminou. Revestimento. Isso é etapa. E cada mês vai ser executado cada etapa do seu cronograma. Por isso você precisa de um engenheiro. Quem faz a construção é o pedreiro, mas quem assina e faz o projeto é o engenheiro, junto com o arquiteto, né? Ver o que fica melhor para vocês. E aí, nesse caso, no caso do terreno, que você já tem um terreno, a empresa pode te dar o preço do terreno para você pagar algumas etapas ou até 50%. Vai depender do que vocês vão fazer de acordo com a administradora, tá? E as próximas etapas em diante, a administradora que vai liberar os recursos para você. Vamos supor que o dinheiro que foi liberado, você conseguiu fazer até a terceira. Aí, para concluir a quarta, vai mandar um engenheiro até o local. Lembrando que esse dinheiro é da própria Porto e a Porto cobra para ele estar indo até lá, beleza? O legal é que você pode subtrair isso do crédito. Então, é legal até você fazer essa conta na hora de usar o crédito, até as idas do engenheiro até o local. Desconta do próprio crédito, você vai ter menos crédito também para utilizar. Lembrando que na primeira etapa, você já inicia a obra. A partir da segunda etapa que ela já manda o engenheiro até o local. Então, quanto menos etapa você tiver, melhor para vocês, né, gente? Negocie com o seu arquiteto, seu engenheiro, que eu não manjo nada disso. Então, chegou aqui na quarta etapa, vai o engenheiro até o local, tá concluído, tá tudo ok, você usou o dinheiro para isso, ok? Tudo que você disse que ia fazer foi feito. Aí o engenheiro vai até o local, a empresa libera a próxima etapa e assim por diante. Agora, vamos supor que você quer comprar o terreno e quer construir. Eu acho que essa é a dúvida principal de todo mundo. Vou até falar aqui, gente, que a Porto é a melhor empresa para fazer isso, para compra de terreno e construção. Tem que ver outros detalhes importantes, mas para quem está querendo comprar um terreno e está querendo construir, isso aqui é sensacional. Como eu já tinha dito, no capítulo 43 é permitida a construção e no capítulo 42 é permitida a aquisição do terreno. O que não é permitido é a utilização do FGTS para compra do terreno. Eu não disse que era para construção, eu disse que era só para o terreno, tá vendo? Eu vou explicar isso também no próximo episódio, tá? Como vai ficar a compra do terreno e a construção? O que está em regulamento? Quando houver a opção pela construção, poderá ser destinado até 50% do valor do crédito, deduzido do embutido, porque se você usou o embutido, você pegou menos na mão, e esse menos na mão você divide por 2, beleza? Para a aquisição do terreno. Então vamos lá. O meu consórcio é de 1 milhão, beleza? Eu posso usar até 50% do crédito, ok? Sem o embutido, né? Saiu pelo sorteio, você deu o lance do bolso, para fazer a compra do terreno. Até 50. Ah, o terreno custa 400? Pode. Ah, o terreno custa 350? Pode. Ah, o terreno custa 200 mil? Pode. Desde que na contemplação não tenha utilizado os recursos do FGTS. Eu vou falar sobre isso, tá? Não vou prolongar aqui porque eu já tenho um próximo capítulo pronto para falar disso. Então, vocês conseguem comprar o terreno normal, até 50% do crédito que sobra na mão de vocês podem destinar para a compra do terreno. Agora vamos falar da construção, dentro da compra do terreno. Quando houver aquisição e construção, deverá ser respeitado o limite dos 50% do valor do crédito para a construção, não sendo permitida a utilização de valor cujo percentual do saldo seja menor. Então vamos supor que você comprou o consórcio de R$1 milhão
e você quer usar 400 mil para fazer a construção, vai sobrar 600. Esse 600 mil vai ser utilizado para a construção. Ou, se a gente levar ao pé da letra, a partir de 500 mil tem que ser destinado para a construção. Isabel, eu posso usar, eu fiz um consórcio de 1 milhão, eu quero usar só 40% para construir. Não pode. Vai ter que aumentar essa casa aí e gastar esse dinheiro. Você tem que usar a partir de 50% para a construção. Beleza. Se o valor for inferior, você não vai conseguir utilizar. Essa parte é fácil, né, gente? Porque a parte da construção, o acabamento é caríssimo. E tem algumas coisas que vocês podem adicionar na casa, para a casa ficar mais bonitinha, que eu vou falar isso no final do vídeo, tá? O que vocês podem fazer, piscina, essas coisas, eu vou contar também para vocês no final do vídeo. Então aqui a gente já sabe que 50%, a partir de 50%, será destinado para a construção. Eu tô falando para você que vai comprar o terreno e vai construir, beleza? Lembrando que ficará retido a última parcela, 5% da obra, ok? Do seu cronograma ficará retido. Por quê, gente? A empresa precisa garantir que você vai fazer a verbação. Se ela te liberar tudo, quem me garante que você vai averbar a obra? Você vai construir lá e fala, vou averbar não, averbo depois, mal caro. Então, a administradora não quer isso. Ela vai lá, segura esse dinheirinho pra você, né? Vai lá, paga a documentação, faz a averbação, faz a matrícula e aí eu te devolvo. É isso que a administradora faz. Inclusive, 5% é muito baixo, porque a maioria das administradoras que a gente presta serviço aqui é 10%, tá? Então é isso. Fez o cronograma, já tira os 5% dessa conta, que esse 5% vai ficar guardado. E também os custos do engenheiro até o local. O engenheiro dá porto para verificar se as etapas foram concluídas. Ok? Lembrando que assim que você comprar o terreno, vai ficar alienado para a administradora. Ok? Comprei o terreno já era seu, vai ficar alienado, não tem para onde correr. Tem que fazer a alienação linkada à administradora, porque essa é a garantia do grupo e a garantia da administradora que você vai pagar a dívida. Se você não pagar, eu tomo o terreno, vendo e reponho o dinheiro do grupo. Agora vamos falar da compra. Você comprou o terreno e vai construir. Como que vai funcionar os pagamentos? Será que muda? Porque lá, quando você já é proprietário do terreno, a empresa te reembolsa. E quando você não tem um terreno? Gente, eu vou falar o que está em regulamento, mas eu também vou abrir uma abre aspas aqui, porque a Porto ela também pratica coisas que não estão no regulamento. E eu também trouxe uma forma de confirmar essa informação, porque é muito importante a gente entender o que está em regulamento, mas entender que as administradoras podem ser flexíveis ou não, beleza? Então aqui ela vai usar o dinheiro para comprar o terreno, é a primeira etapa, depois ela vai liberar o dinheiro conforme o cronograma, só que quem é que vai pagar esse processo? O que está em regulamento? No capítulo 43.3, a liberação das parcelas referente à construção se dará por meio de reembolso. O que é reembolso? Você vai lá, vamos supor que você vai fazer a limpeza do terreno, que é a primeira etapa. A limpeza do terreno é R$ 5.000. Você paga e a empresa te reembolsa. Isso é um reembolso. Na prática, ela não faz isso, gente, mas ela pode, porque está em contrato. Ela atualizou o contrato de novo e essa cláusula não mudou, então é reembolso, né? Mas eu vou trazer uma documentação para provar para vocês que também pode ser feito. Ou seja, após a execução das etapas do referido do cronograma, mediante laudo comprobatório, expedido por empresa especializada, contratada pela administradora para esse fim. Ou seja, o engenheiro vai até o local na obra para verificar se foi feito, se está tudo ok. A empresa vai fazer reembolso. O que eu acredito, né, na minha cabeça, porque ela não mudou essa cláusula, porque vai depender da liquidez do terreno, vai depender do cliente, vai depender de tantas coisas e ela não pode colocar em risco o saldo de caixa do grupo, porque a função da administradora é garantir a integridade financeira do grupo. Então, se ela tiver ali algum problema de liquidez, enfim, não vou entrar em, né, senão as pessoas vão ficar comentando, mas pode ter algum problema ali no terreno. Então, nesse caso, vai funcionar reembolso, mas na prática não funciona. Mas pode ser que seja porque está em contrato, né? Não tem como eu falar que não. Então, quando você for comprar uma cota de consórcio comigo, a empresa pode exigir o reembolso, mas eu acredito que isso vai estar atrelado à qualidade do terreno e do seu perfil. E o tipo de obra que você vai fazer. Mas na prática, gente, eu mandei um e-mail para um cidadão, que eu tampei até o e-mail aqui da pessoa, que isso não vem ao caso, mas é uma pessoa da Porto, e esse aqui é um print da resposta, porque eu demorei 4 meses para fazer esse vídeo. Por quê? Porque eu não tinha todas essas respostas. Porque como que a Porto fala que é
através de reembolso e os meus clientes conseguem fazer o processo de faturamento com antecipação. Não só os meus clientes, né? Todo mundo da Porto, porque as pessoas não sabem, mas a Porto é a maior administradora de consórcio de imóvel, ela detém o maior número de grupos de imóvel, então ela faz muito processo de faturamento. Eu não consegui viver todas as experiências de um consórcio como a Porto, porque a Porto é muito grande, tá? Então, no dia 29 de julho de 2024, eu recebi a resposta, e eu vou ler aqui para vocês sobre o e-mail, que eu fiz uma pergunta, ele me respondeu. Olá, bom dia, Porto permite fazer a transação sim. Os consorciados que optarem por utilizar o crédito para a construção ou reforma receberão os valores após a conclusão de cada etapa, conforme o cronograma físico e financeiro mediante estabelecido, que é o que está em regulamento. O cronograma físico e financeiro detalha todos os serviços a serem realizados na obra, seus custos e a ordem de execução. Nessa planilha é fundamental para mensurar os percentuais complementos de cada serviço discricionário. O documento deve estar em nome do consorciado, ser assinado pelo engenheiro ou arquiteto responsável pela obra, beleza? Liberação do crédito. Os créditos serão liberados de acordo com as etapas determinadas no cronograma enviado pelo consórcio Porto Bank. Ao término de cada etapa, o consorciado deverá contatar a Porto e solicitar a vistoria de um engenheiro para verificar a conclusão da etapa em questão. Após receber um laudo da avaliação do engenheiro confirmado a execução de 100% do serviço da etapa, o reembolso corresponderá a uma porcentagem do valor do crédito relacionado à etapa concluída. Esse processo se repete para cada etapa até a conclusão da obra, ou seja, ainda é reembolso, tá vendo? Para a liberação da última parcela, são requisitos de 2 documentos: laudo da avaliação, confirmando a realização de 100% do serviço, e a matrícula do imóvel, com a averbação da área construída, que é aquele 5% que eu falei. O laudo de avaliação é emitido pela Porto após a vistoria, que deverá ser solicitada pelo cliente por meio da central de atendimento. Embora, agora vem a parte que eu gosto, por isso que eu falo, nem tudo está em regulamento, eu até entendo vocês, é por isso que meu canal surgiu, porque eu quero trazer o que está em contrato e o que também pode não estar, e realmente as administradoras praticam. Beleza? Embora o regulamento estabeleça que as liberações ocorram por meio de reembolso, como descrito acima, em muitos casos adiantamos o recurso para que a obra seja conduzida. Entretanto, mesmo em situações de adiantamento, o crédito para realizações da última etapa da obra será concedida por meio de reembolso, que é os 5% lá que eles retêm, tá? Então aqui está claro que a Porto pratica a antecipação, mesmo que no regulamento está escrito reembolso. Isso aqui é muito massa, porque, são poucas empresas que praticam. Cada empresa, não é que não pratica, mas ela põe um determinado percentual ou faz o reembolso, entendeu? Recomendo você assistir minhas playlists, que eu tenho várias administradoras que eu falo como funciona a construção em cada uma delas. Espero que eu tenha gravado todos, né, no momento que você está assistindo esse vídeo. Referente à questão do terreno, a sua dúvida é se conseguimos comprar o terreno e construir a kitnet com o consórcio. Eu vou falar de kitnet aqui também, mas não muito amplo, eu vou fazer um vídeo separado. O consorciado terá a possibilidade de utilizar o valor do crédito disponível a partir do momento da sua contemplação até o encerramento do grupo, para a seguinte finalidade: utilizar 100% do crédito para aquisição exclusivamente do terreno e utilizar até 50% do crédito para a compra do terreno, reservando o restante para ser empregado na construção do imóvel. Então, se você vai construir uma kitnet, uma sala comercial, vai seguir as mesmas regras, porque a gente não coloca aqui, essa regra é para imóvel residencial, essa regra aqui é para... Não, vale para qualquer tipo de construção. A obra tem que valer no mínimo o saldo devedor do consórcio. Eu acho que poucas pessoas falam isso. Já vou quebrar esse tabu aqui, gente, porque eu entendo a administradora. Para pensar. Você comprou um consórcio de 1 milhão, mas você não deve 1 milhão, você deve 1 milhão, mas as taxas. Por quê? Porque a empresa não trabalha de graça. Então, ela tem que receber a taxa de administração, fundo de reserva, que é um fundo garantidor aí, que se a gente tiver algum contratempo financeiro com as pessoas que não pagam, a gente tem um advogado para arcar com esses custos e não tirar do valor, que é o fundo comum, que é o crédito dividido pelo tempo. A obra tem que valer no mínimo o saldo devedor do consorciado. O ideal, o melhor cenário é o cliente que comprou o consórcio e foi contemplado por lance, por exemplo. O cara foi lá, deu um lance, foi contemplado, ou o cara pagou muito tempo e foi contemplado. O saldo devedor dele está pequenininho. Então, a construção que ele vai fazer,
o tipo de garantia que ele vai apresentar para a administradora é mais do que suficiente para pagar a dívida. Entendeu? Então pode acontecer, como eu vejo muita gente reclamando, Isabel, mas pode, gente, porque é a garantia da empresa. Como que você vai falar assim para mim, ó, eu vou te dar uma construção que vale R$ 1 milhão. 1 milhão. Só que eu tô te devendo 1.100.000, viu? Esse 100 mil não pode. Tem que ter um valor aí, no mínimo, que cubra o saldo devedor, que é 1.100.000. Então, se você vai fazer uma obra de 1 milhão e falta 100 mil, uma dica, né? Uma dica, antecipa. Ou vai pagando até dar o saldo devedor necessário lá para a empresa. Isso aí vai mais ser um problema para quem contemplou primeiro, né? Contemplou primeiro ali, pelo sorteio, no primeiro ano, no segundo ano, que ainda não amortizou muito saldo devedor. Mas sim, pode acontecer, isso principalmente para a compra de um consórcio de imóvel, tá? O cara fez um consórcio de imóvel, o saldo devedor não está batendo. É verdade, gente, isso acontece, eu entendo a administradora, mas eu também entendo você, mas eu já estou te avisando. Qual seria o melhor cenário? Se você vai comprar um terreno, tentar achar um terreno com o máximo de desconto possível, porque se o terreno vale 500, você pagou 400, você tem uma margem ali de 100. Então isso faz sentido para a administradora também, entendeu? Principalmente para casa. Meu, quantas casas eu estou negociando nessa minha transação e eu estou chegando em preços assim de quase 30% de desconto porque eu tirei imobiliária. Não recomendo. Recomendo, né? Se você for articuloso, souber negociar, entendeu? E souber prospectar, porque eu não peguei cliente de ninguém. Eu sei prospectar, fiquei passando nas vias que eu tinha interesse, vi as placas e fui bater na porta para falar direto com o proprietário. Então, tem uma forma de você melhorar, principalmente óbito, né? Quando tem óbito, está em inventário, você acaba também negociando melhor o preço do imóvel, porque você está lidando direto com herdeiros, não do proprietário final, enfim. Tem várias formas que você pode fazer isso para evitar esse tipo de impasse, que não vai te impedir de usar, mas não naquele momento. Você vai ter que respeitar realmente o limite aí do saldo devedor para poder fazer essa transação. Só por causa disso já mereceu um like, né? Eu sei que vocês não gostaram, essa é a parte mais chata, mas eu tenho que falar a verdade para vocês. Deixa o like. E se você está gostando desse vídeo, deixa aqui nos comentários, deixa eu entender que se eu estou ajudando vocês. Lembrando que esse conteúdo que eu estou gravando, nem a Porto tem. Eu mereço 799 likes e se inscrever no meu canal. Eu tenho uma meta bem arrojada, gente. Eu queria ter uns 200 mil inscritos no meu canal, no mínimo, né? Porque tem tantos consorciados. Se todo mundo que assistisse meu vídeo, né, se inscrever, você vai ficar muito feliz. Isso prova para o YouTube que eu realmente trago bons conteúdos de qualidade. Eu sei que muitas das vezes vocês não estão logados, né? Eu sei que, né? Mas daria uma moral aí para mim. E se você gostar desse conteúdo também, compartilha, que isso também fortalece mais ainda o meu conteúdo. Beleza? Eu sei que isso é um assunto muito esperado. Você tem um terreno financiado e quer fazer a construção. E agora? Gente, eu vou fazer uma resenha do que está em regulamento. O capítulo 40.1, para os grupos a partir de... Além das opções descritas no artigo anterior, o consorciado contemplado poderá utilizar o crédito para quitação total de um financiamento de sua titularidade, desde que a instituição credora aceite a quitação por meio de carta de crédito de consórcio. Você está com um terreno financiado de incorporadora, é um lote. A incorporadora permite você fazer um boleto de quitação e usar o consórcio para fazer a quitação? Então pode, beleza? E apresentar as garantias descritas no capítulo das garantias do regulamento. Então, assim, pode fazer a quitação. Não tem como a gente iniciar uma construção na Porto sem alienar o terreno. E como que eu vou alienar se eu estou devendo? Faz o interveniente quitante, quita essa instituição que você está devendo, aliena o consórcio a Porto. Alienou, aí vai entrar todo aquele trâmite de construção. Provavelmente, essa jogada, a empresa vai pedir processo de reembolso ou não. Como eu disse, tudo vai depender da liquidez do terreno, quem é você, né? Mas, em princípio, vai seguir as mesmas regras de tudo que eu estou falando anteriormente. É como se você estivesse comprando um terreno, porque o terreno vai ficar alienado e você vai trazer até saldo para a empresa, porque esse terreno vai ter valido bem mais do que o valor que você vai apresentar como interveniente quitante, né? Acredito eu, né? Você já está pagando há muito tempo. Então, o cenário para esse tipo de jogada é que você quite o terreno com um consórcio. Então, você tem que fazer uma carta, ok? Que você quite o financiamento. Lembrando que o valor da carta de crédito é a mesma regra, até 50% do crédito é destinado para o terreno. Então, até 50% do crédito para fazer a quitação do terreno. É a mesma regra, não tem alteração, tá? E a partir de 50% para a construção.
Pegar aí? Então, faça uma carta para quitar o saldo devedor do terreno, respeitando o teto dos 50 e a partir de 50 para a construção. Não muda nada, a diferença é que a gente vai só substituir aqui, fazer um boleto de quitação e substituir a dívida pela Porto Seguro. Terreno financiado mais construção. O que o regulamento diz? Quando houver a opção pela construção, poderá ser destinado até 50% do valor do crédito. Beleza? Menos se for utilizado com o FGTS, que eu já vou falar do FGTS. Ok? Então a gente vai alienar o terreno, quitando ele automaticamente. Quando houver aquisição de construção, deverá ser respeitado 50% para a construção. E claro que a gente também vai averbar e vai reter 5%. Não muda nada. Você viu que não muda nada? É que a gente vai quitar uma coisa, mas as regras são padrões para todas as opções que vocês escolherem. Ok? O terreno vai ficar alienado à administradora e a gente quita essa incorporadora, essa empresa que você está devendo. Vamos falar do terreno mais construção com o FGTS. Essa parte vai ser... Isso tem uma cartilha chamada Cartilha do FGTS que o próprio site da ABAC disponibiliza para alguns vendedores. Eu vi algumas pessoas na internet falando que pode, gente, pode assim. Se você vai comprar o terreno e vai construir com o consórcio, não pode. Na Porto, não, em nenhum lugar. Porque o FGTS só pode ser utilizado para a compra do primeiro imóvel. Se você comprar um terreno, você vai morar? Ah, Bel, mas eu vou comprar o terreno e vou construir. Mas você vai morar de imediato? Não. Então não é permitido. Não pode, gente. Eu vi gente na internet falando que pode, não pode. Isso está em regulamento. Você viu aí no contrato, eu vou trazer mais uma informação sobre isso. Mas, Bel, e se eu já tenho terreno, meu terreno está quitado, eu posso construir? Pode. Olha que polêmico isso. E isso está em regulamento. Se você lê a entrelinhas do texto, é isso que está falando no regulamento. Se você vai comprar o terreno e vai construir, o que o regulamento diz? Vamos ler de novo? A aquisição do terreno não poderá ocorrer em casos que houver lance ou complemento por meio de FGTS, salvo se a Caixa mudar alguma coisa. Hoje, você não pode comprar um terreno. Então, se você não pode comprar o terreno, não dá para ser terreno em construção. Então, não pode, gente, não pode. Quando houver a opção pela construção, você pode usar até 50% do crédito para comprar do terreno, desde que não tenha utilizado o FGTS. Então, aqui já está falando que não pode, não pode, não pode. Então, o cara que quer só construir, vamos ver o que está escrito no regulamento? Nos casos em que houver o lance ou complemento por FGTS, salvando as modificações das normas da Caixa, o consorciado deverá ser proprietário do terreno. E a operação deve ter como interveniente a referida instituição, ou seja, o terreno vai ter que ser alienado à administradora para você poder fazer essa jogada. A utilização do fundo de garantia por tempo de serviço pelo consorciado contemplado deverá ser realizado por empresa credenciada ou agente financeiro autorizado nos termos de manuais do FGTS. Utilização na moradia própria, observada a disposição do conselho, ficando a cargo da... Vou falar primeiro essa parte. Eu tenho um vídeo na playlist chamado Dúvidas sobre Consórcio, é tudo sobre consórcio, eu não lembro agora, que eu tenho uma playlist bem organizada, aí eu convido vocês a conhecer, que eu falo sobre o FGTS, inclusive eu falo sobre esse assunto lá, tá? Mas vamos falar da Porto, de forma geral, todos os consórcios. O FGTS, ele não é da Porto e também não é seu, ele é da Caixa. Ah, mas não, você contribui para o dinheiro ficar parado lá, mas se é seu, você faz o que você quiser. Então, não é seu, você vai ter que, seguir as regras da instituição. Então, assim, a Caixa, ela só vai deixar você usar esse dinheiro mediante a um agente, que ela recomenda. São 2 agentes que ela recomenda lá na plataforma. E esse agente tem um custo. Ele vai ter um custo para você poder fazer esse tipo de operação. E como que vai ficar o processo de etapas? Gente, eu já liguei nessa empresa, inclusive um desses agentes, e disseram que já eles fazem processo de faturamento, teve algumas empresas que fizeram, mas não é tão simples. Por quê? Vamos supor que a gente separou 3 etapas, cada etapa é 100 mil. Quando você vai fazer com a utilização do FGTS, você vai ter que pagar a empresa, o agente, para poder sacar esse dinheiro. 4 pila. Na época que eu liguei, estava 4 pila. 4 mil reais. Pode ser que seja mais ou menos. E pelo que eu entendi, a Porto é mais barato. Eles têm tipo um plano lá, direto com a Porto, que eles fazem um preço mais em conta comparado às outras instituições, né? Mas é pago para poder usar. E aí a etapa, ela vai ser feita conforme o cronograma, só que muitas das vezes a Caixa não cumpre. Então é complicado.
Eu não tive nenhuma experiência de alguém que fez um processo de faturamento usando o FGTS para construção. Mas a Porto já fez, porque eu liguei lá e falaram que a Porto já fez. Só que é muito burocrático. Provavelmente vai ser reembolso. Você paga os 100 mil para iniciar a obra e a Caixa te reembolsa. Ou seja, é a Caixa, né? Então você faz a primeira etapa, a empresa te reembolsa o FGTS, a Caixa. Terminou? Eu acho que ela vai mandar um engenheiro delas lá até o local, né? Ah, só pode. E por quê, gente? Quando você faz o consórcio para construção e você usa o FGTS como lance, é como se fosse misto. O consórcio com o FGTS. Só que muitas das vezes você vai usar o saldo do FGTS para fazer a construção. Então aí que vai ser o problema. Eu, sinceramente, não tive nenhuma experiência. Até hoje, na minha 13 anos de carreira, eu não tive nenhuma experiência de pessoas que fizeram a construção com FGTS. Eu tenho ainda mais informações porque eu liguei lá, eles são bem difíceis de tirar informação, mas eu fui bem, enfim, intenciosa, então o cara acabou abrindo muito mais informação para mim. Então, para fazer a utilização do FGTS, com a Caixa é reembolso. Mas não é um trâmite muito comum, porque você vai depender da boa vontade dela pagar a etapa. Então, se você puder comprar, né, enfim, pesquisa, às vezes é interessante para vocês. Tem muita gente que tem dinheiro guardado com o FGTS, eu entendo a urgência, mas eu pensaria algumas vezes ao tomar essa decisão. Vamos falar da kitnet, só para vocês entenderem. Já tem um terreno, você já tem um terreno e você quer construir uma kitnet. Só para trazer algumas informações, a matrícula mãe é única, não poderá desmembrar as kitnets, porque a garantia da empresa é a obra inteira. Ok? Você falou para a empresa que vai gastar 1 milhão para construir a kitnet. Aí você quer desmembrar? Aí cada kitnet custa, sei lá, 100 mil. Não dá, entendeu? Dá para aprofundar ainda mais esse assunto em outro vídeo. Hoje não dá, tá? A garantia da administradora é o valor total das kitnets. O pagamento é conforme o regulamento. Então, é do jeito que eu estava explicando para vocês anteriormente. Você já tem um terreno, ela vai pagar através de valor do terreno ou até 50%, que é o padrão aí que as empresas praticam ou não, enfim, vai depender do seu perfil. Você vai comprar o terreno e vai construir a kitnet. O que vai mudar? Nada. A diferença é que a matrícula mãe é única, não poderá desmembrar as kitnets e a garantia da administradora é o valor total das kitnets. E o pagamento é conforme o regulamento, que foi o que eu expliquei para vocês. Agora vamos falar do que está além do que eu disse e o que tem mais no regulamento, que eu acho que pode ser importante para vocês. Sua dúvida deve estar aqui. Na cláusula 41.2, não é permitida a utilização do crédito para aquisição de imóveis na planta, em construção ou fração ideal ou sem matrícula. O imóvel não tem documentação, esquece, imóvel na planta não. Isabel, eu fiz o consórcio, contemplei, eu quero comprar imóvel na planta. Depois que o imóvel é feito ao habite, que você já está propenso a apresentar uma forma de pagamento, você pode usar o consórcio, porque aí a gente já consegue fazer alienação. Porque quando você compra o terreno ali, ele está com fração, como que eu posso dizer, ainda não está desmembrado todo o apartamento, por exemplo, que seria o imóvel na planta, a casa na planta, enfim. Nesse caso, é só depois da conclusão da obra. E se não tiver documentação, esquece. Tô falando, esquece. Sem documentação, esquece. Itens como piscina, essa parte é boa, hein? Churrasqueira, paisagismo, isso aqui é caro, hein? Nossa, paisagismo é caro. Placa solar, quadras de esporte, ó, chique, hein? Casa do Gustavo Lima. Podem ser construídos desde que faça parte da construção da residência e esteja inseridos na documentação da obra, que é o cronograma. Então, se você fala assim, vai sobrar dinheiro, não sei o que eu faço, faz uma quadra, amigo. Faz uma piscininha, um paisagismo, que é caro o paisagismo, hein? Placa solar, isso é muito legal. Você pode construir sua casa do zero e fazer de uma forma bem ecológica. Eu, inclusive, é meu sonho. Vai ser adiado porque eu não tenho tempo para esperar, porque eu preciso pegar um escritório num lugar bem legal para poder recepcionar vocês, e por isso que eu estou trocando de cidade. E cláusula 40.3.1. Além do disposto desse artigo, do item B, satisfeitas as garantias, o consorciado poderá utilizar o saldo limitado a 10% do crédito para pagamento a título de reembolso das obrigações financeiras vinculadas ao bem em favor de cartórios, prefeituras, despesas relacionadas ao contrato de alienação. Quando você vai transferir o bem para o seu nome, ok? Vou transferir a casa para o meu nome. Você pode usar até 10% da própria carta para fazer essa jogada. Eu deixei aqui porque vai que você está assistindo e você está pensando, será que eu faço imóvel? Eu compro o terreno e construo? Então,
você pode tirar, só que é reembolso. Você paga todos os custos de cartório, prefeitura e a empresa faz o reembolso, ok? Cláusula 40.4. A utilização do crédito ficará condicionada ao cumprimento dos trâmites estabelecidos no capítulo das garantias e à execução de laudos econômicos do imóvel por empresas especializadas contratadas pela administradora, com a finalidade de avaliar o bem para garantir o grupo de consórcio. Quando você for comprar esse crédito, ok? Comprar esse terreno, comprar essa casa, vai um engenheiro até o local. Pode ser que muitas das vezes façam online, mas na maioria dos casos, se a empresa questionar, ela vai presencial, vai mandar alguém até o local, beleza? E o financiamento faz isso também, tá, gente? As pessoas não sabem, mas vai um engenheiro antes de você financiar o imóvel. Não é só o consórcio, não. Todos os lugares é assim. Se houver discordância, tá vendo? Você pode discordar. Ninguém te obriga a fazer nada. Com relação ao laudo de avaliação, por parte do consorciado, ele deverá providenciar outro laudo. Você pode, ninguém está te obrigando. Por empresas também especializadas para esse fim, correndo por sua conta as respectivas despesas para a confrontação dos respectivos laudos, objetivando o consenso entre as partes. Então, você não é obrigado a receber um não como resposta, você pode questionar e pagar por isso. Agora, eu vou falar também de outras partes que está no regulamento que eu acho que pode te ajudar e seja também uma das suas dúvidas. Análise do bem do objeto da aquisição. Na cláusula 47, após o processo que se trata o artigo 46, o consorciado deverá apresentar a documentação necessária para análise da garantia, constando na relação de documentos para análise da garantia, que é a aquisição, construção, reforma de imóvel, quitação de financiamento próprio. Tem muita gente que fala que a Porto não faz análise de crédito. Imagina se fizesse, hein? Tá em contrato e faz sim, viu, gente? A administradora vai disporá de 7 dias... Disporá não é diferente, hein? Disporá de 7 dias úteis para analisar a referida documentação, contando a partir da entrega integral dos documentos por parte do consorciado. Documentação pessoal, documentação do bem do proprietário. Completo, tá? Certidões, tudo isso. Depois disso, 7 dias para análise, beleza? Caso a garantia apresente ações ou restrições direta ou indireta, será solicitada as devidas regularizações que respeitarão o prazo de análise estabelecida no artigo 47.1, que é o que a gente acabou de ler, visando a segurança jurídica da operação. Então, gente, se tiver restrição, nem manda a documentação, resolve primeiro. Beleza? Contrate um despachante, vai ser um divisor de águas na sua vida, vai ser um dinheiro mais bem pago, tá? No capítulo 47.3, no caso da insistência do consorciado na aquisição do bem com ação ou restrição que possa resultar em penhora ou qualquer indisponibilidade do bem, poderá ser exigido pela administradora outro bem imóvel que será analisado conforme disposto no capítulo deste artigo. Então, você quer comprar um imóvel irregular, um imóvel que não tem documentação. Exemplo, eu quero comprar sei lá, um sítio que não tem documentação, porque tem muitas cidades, principalmente no estado de São Paulo, que não... Estado de São Paulo, né? Brasil todo, né? Que não tem toda a documentação. Pode ser que a empresa aceite. Você pode questionar, é um direito seu. Só que ela vai deixar, você vai ter que deixar um imóvel seu quitado, que tenha liquidez suficiente para cobrir esse consórcio. Mas existe essa alternativa. Só que eles que vão decidir se aceitam ou não, beleza? Já no 47.4, o consorciado contemplado não poderá adquirir bens nas seguintes situações. Essa parte é muito massa. O consorciado pessoa física ficará vedada a aquisição de bens de propriedade de empresas na qual seja sócio ou acionista, ok? De propriedade de cônjuges, marido e mulher com mulher, homem com homem, ok? Ao consorciado pessoa jurídica, fica vedado a aquisição de bens, de propriedade de empresas da qual seja sócio ou acionista, de propriedade de seus sócios ou acionistas, de propriedade de cônjuges de seus sócios ou acionistas. Cônjuges no plural, tá? Eu posso comprar a casa do meu sócio, da esposa do meu... Não, gente, não pode. Pode pai e filho? Pode. Acredita que de pai e filho pode? Pode ser de cunhado? Pode. Claro que a empresa vai analisar, tá? Mas pode. Não tem nenhum tipo de impedimento que, se não estaria escrito em regulamento, né? O que não pode, por quê? Quando você casa, a dívida é nossa. Quando você vira sócio, a dívida é nossa, porque penhora bens, né? Dos sócios, de todo mundo, das esposas. Porque se você é dono de uma empresa, sua esposa também é. Então você é sócio também da esposa do seu amigo. Entendeu? Beleza. Trouxe também mais. Olha, gente, olha, eu merecia nota 1000 de tanta qualidade que eu trouxe nesse vídeo.
Primeiro, você vai apresentar um cronograma e o projeto da construção e depois o pagamento será feito pelo terreno. Então você falou para a empresa que quer comprar e quer construir. Você vai primeiro apresentar o cronograma e o projeto da construção e depois o pagamento do terreno. Ah, mas eu vou pagar, vai, porque esse projeto você podia ter usado em outro terreno também, porque geralmente tem cidades que é só 250 metros, tem cidades que é meio lote, tem cidades que é 500 metros, você vai ter que, né, tentar manter esse padrão. Então é isso que vai acontecer. Não aceitamos o terreno de contrato de compra e venda. Estou reforçando aqui de novo, óbvio, tá, gente? A vistoria do engenheiro, eu coloquei aqui 597, mas vai saber onde é que está assistindo esse vídeo, entendeu? Será descontado no crédito a partir da segunda etapa. Então, assim que tiver a segunda etapa, o cara vai até o local aí fazer essa análise. Sendo que a primeira etapa poderá ser paga até 50%. Poderá, vai depender do terreno, da liquidez, da história que a gente vai contar para a administradora. Poderá fazer junções de mais de uma carta para compra e construção, normal. Pode fazer uma carta no nome da esposa e uma carta no nome do esposo? Não, né, gente? Não é a mesma pessoa. Você pode incluir mais um consorciado na cota, tá? Então, o recomendado é que você inclua esse consorciado no ato da contratação. Mas a posse também pode adicionar uma pessoa como complemento de renda. Mas não recomendo fazer carta separada. Primeiro eu faço, depois meu marido faz, depois a gente junta. Não, não pode. Ou se arruma confusão com a administradora. Eu não vou resolver isso, não. Como comprar o terreno com consórcio e construir com recursos próprios? Ah, tá. Eu posso comprar, eu já tenho um terreno. Eu quero usar. Não, eu não tenho terreno, né? Não tenho terreno? Eu tenho terreno. Ah, tá. Quero comprar o terreno com consórcio. Beleza? E eu quero construir com meus recursos. Fica à vontade. Beleza? Lembrando, né, de contratar um engenheiro, um arquiteto, você poder averbar essa obra no futuro, muito breve, você poder alienar esse imóvel e até mesmo vender essa casa, porque ela vai virar uma casa, né? É o recomendado, mas pode, tá? Vocês podem construir com recursos próprios. Comprei o terreno, mas a construção com consórcio. Eu posso vender? Isso aqui é muito legal para investidor. O cara fala assim, Isabel, achei uma oportunidade, comprei o terreno e construí várias casas. Exemplo, né? Eu posso vender? Você vai fazer o desmembramento, vai deixar como garantia. Eu não vou entrar nesse assunto, senão vai só complicar o vídeo aqui. Mas você pode construir uma casa, comprar um terreno, construir uma casa e vender para um financiamento? Pode. O financiamento vai falar assim, ó, quero comprar sua casa. A gente faz um boleto de quitação, nós, consórcios, e a instituição que você está querendo comprar, o banco, vem e faz a quitação. Até com consórcio, tá? Se aquela instituição que você está querendo fazer permite, pode. O tipo de pagamento é parecido com o financiamento. O que muda é que um é uma compra programada e o outro é uma compra de imediato, mas a finalidade é igual. Inclusive as garantias, tá? Você pode comprar normalmente. Agora fala para mim, que vídeo, que show! Só a Nerd de Consórcio consegue proporcionar isso para você. Por isso, se você quiser comprar qualquer cota de consórcio e escolher o meu time para te assessorar, você já sabe o que te espera. Afinal, saber sobre o consórcio é um mínimo, é um preceito básico, mas entender qual é o produto mais adequado ao seu perfil, só a Nerd de Consórcios. Ó, um beijo para você e tchau!